Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 40. A gente hoje está no Siman Kuf Nun Tet Alachá Dalet, na página 103 do livro. Então hoje a gente vai falar o que acontece quando tem um furo dentro no Kli. Quer dizer, a gente estudou nas últimas alachot que para poder fazer Netilat Yadayim, uma das coisas que nossos sábios instituíram é que a pessoa faça Netilat Yadayim usando um copo, uma caneca, um utensílio. A água precisa vir de dentro do utensílio para lavar a mão da pessoa. Agora, nossos sábios discutem o que se chama um utensílio, o que invalida um utensílio. Então, tem dois conceitos que a Gemara traz em relação a um furo no utensílio. Tem o conceito que chama um furo que kones mashke, que quando eu coloco o copo dentro da água, a água de fora penetra no copo através do furo. E tem um furo que se chama motzim mashke. O que é motzim mashke? Que quando eu encho o copo de água, então a água acaba vazando para fora do copo. Então, agora, nossos sábios falam que motzim mashke é um furo menor do que o furo de kones mashke. Quer dizer, o furo que precisa para a água sair é um furo menor do que o que precisa para a água entrar. Os dois são bem ínfimos, mas o que precisa para a água sair é menor do que o que precisa para a água entrar. E por isso, falam os nossos sábios que se tem um furo que a água sai, mas a água não entra, o copo é kasher, que é o furo menor. Mas se já tem um furo que é o suficiente para a água entrar, isso faz o copo ficar passul. O que quer dizer o copo fica passul? Que ele perde o status de kli e não serve para eu usar ele para fazer Netilat Yadayim. Agora aqui a gente tem um conceito que a gente precisa ver. Porque nossos sábios falam que o copo perde o status de kli, tanto faz se o furo está acima do nível de revit ou abaixo do nível de revit. O que quer dizer isso? Tanto faz se o furo estiver aqui em cima, quer dizer, o furo está quase no topo, e aí eu vou olhar abaixo do nível do furo, eu consigo encher a água dentro do copo, de modo a ter mais de revit no copo. Mesmo assim, ele está passul. Ou se o furo está no piso ou na parte de baixo do copo, que aí também o copo está passul. Agora, quando o furo está acima de revit, a gente pode perguntar, por que o copo está passul? No fim das contas, se eu encher água, é um copo que contém revit até o furo. Então eu poderia falar que o copo termina no furo. Fala o Shulchan Aruch, verdade, o copo termina no furo, mas aí o problema é o que você faz com a superfície do copo que tem desde o furo até a boca do copo. Porque na hora que você vai derramar a água vai passar por essa superfície. E essa superfície já não é mais chamado de um pedaço do copo, porque a gente falou que o copo só é considerado copo, ele só é considerado um kli do furo para baixo. Então, quando ele passa na parte de cima do furo, isso justamente invalida a netilá. Então, por isso que esse copo que tem esse buraco não é considerado um kli, não pode ser usado para netilat yadayim. Agora, os poskim trazem, e como a gente vai ver melhor explicado na nota, mas o Shulchan Aruch escreve um caso um pouco diferente. Ele fala assim, se o furo que eu tenho no copo é um furo um pouco maior, de modo que vaza água o suficiente para eu não precisar derramar a água pela boca do copo. E sim, se eu encho a água quase até o furo, e tem mais do que revit, eu consigo derramar água através do furo, de modo a eu lavar a mão assim, para o Shulchan Aruch, aí não tem problema, porque abaixo do furo o copo contém revit, então isso faz que ele é um copo de um tamanho bom para fazer Netilat Yadayim. O que a gente falou? Que o problema é que acima do furo já não é chamado kli, aqui ele não está usando a parte de cima do furo, porque ele está despejando a água através do furo. Então o furo é como se fosse a boca do copo, e eu estou usando o furo para despejar a água. E aí dessa maneira a Netilá seria Kesherá.
Essa é a opinião do Shulchan Aruch, e assim está aqui na Halachá. Agora, na nota ele traz que, apesar de que essa é a opinião do Shulchan Aruch, o Mishnah Brura cita vários achronim que discordam do Shulchan Aruch. E de acordo com eles, mesmo que a pessoa derramar água através do furo, isso não é válido em relação a Netilat Yadayim. E aí eles vêm e falam assim, a gente vai ver, a gente vai estudar mais para frente, que se a pessoa tem um barril, esse barril tem um furo, onde as pessoas costumam colocar ali uma torneira, alguma coisa, para usar isso para derramar água, que ali, se do buraco da torneira para baixo tem revit, o barril é kasher para Netilat Yadayim. Só que, falam os poskim, que o nosso caso aqui é diferente do caso do barril, que a gente vai estudar lá na frente. E por quê? Qual é a diferença? A princípio, os dois são um copo, barril maior do que o copo, ok. Mas os dois são um utensílio que tem um furo no meio. Fala o Mishnah Brura atrás que não, eles são muito diferentes. Por quê? No caso do barril, ele foi construído para ser usado com esse furo. Esse furo não é um defeito. Esse furo faz parte do barril. Essa é a tzurá, essa é a maneira desse utensílio de ser, que é um utensílio que tem um furo por onde sai água, eu coloco a torneira ali, eu uso ele com o furo ou sem o furo, mas essa é a maneira de ser desse utensílio, então por isso eu não considero ele um utensílio defeituoso. Se ele derramou a água através do furo, ok. Mas, no nosso caso, o furo é um defeito. Já que o furo é um defeito, dizem esses poskim que a gente não pode aceitar isso como um utensílio. Já que é um utensílio que está furado, e o furo é um defeito, a gente não pode aceitar. Então essa é a machloket que tem entre o Shulchan Aruch e boa parte dos achronim. O Chazon Ish aqui concorda com a opinião do Shulchan Aruch. E o que se ele faz a Netilat Yadayim através do furo, então é permitido. Então essa é a opinião do Shulchan Aruch, essa é a opinião também do Chazon Ish. O Ben Ish Chai ele traz a opinião do Shulchan Aruch. Ele falou que essa pessoa tem um utensílio assim, que tem um furo, e ele usa a água do furo para fazer Netilat Yadayim, então ele pode fazer assim, de acordo com o Shulchan Aruch. Porém, o Ben Ish Chai diz que aqui a gente precisa falar a regra de Saval. O que é Saval? Safek brachot leakel. E aí, quer dizer, fala o Ben Ish Chai, você quer fazer Netilat Yadayim assim, de acordo com o Shulchan Aruch? Ok, mas faz sem brachá. Por quê? Em relação a brachá, já que tem os achronim que o Mishnah Brura citou, e de acordo com esses achronim, a mitzvah de Netilat Yadayim não valeu. Então fala o Ben Ish Chai para eles, brachá levatalá. Então a gente fala safek brachot leakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch. Por isso fala o Ben Ish Chai, ou que faça Netilat Yadayim sem brachá, ou fala brachá pulando o nome de Deus, e fala Baruch, Asher que deixaram bem-vindo na Netilat Yadayim. Essa é a opinião do Ben Ish Chai. Vem o Rav Ovadia, e ele discute com o Ben Ish Chai aqui, porque o Rav Ovadia fala, a gente não fala Safek Brachot Leakel nesse caso. E por que não? Ele falou assim, a gente quando estava vendo as regras de Safek Brachot Leakel, a gente estudou uma regra assim. Falou, aqui a machloket não é na brachá. Se a machloket fosse se pode fazer a brachá ou não pode fazer a brachá, aí a gente ia falar Safek Brachot Leakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch. Mas fala o Rav Ovadia, a machloket aqui não é se faz a brachá ou não se faz a brachá. A machloket aqui é se esse é um kli que é kasher para Netilat Yadayim ou não. E aí a gente estudou que quando a machloket é na mitzvah e não na brachá, e o Shulchan Aruch passak que a mitzvah é válida dessa maneira, a gente fala, a gente pode ser kalachá como o Shulchan Aruch que a mitzvah é válida. Se a mitzvah é válida, ele pode fazer brachá sobre ela. Então, por isso, fala o Rav Ovadia, nesse caso a gente não fala aqui safek brachot leakel,
a gente fala, já que de acordo com o Shulchan Aruch, esse é um utensílio válido para fazer Netilat Yadayim, ele pode fazer brachá. Então, o Rav Ovadia traz, diferente do Ben Ish Chai, que de acordo com o Shulchan Aruch, se ele for fazer Netilat Yadayim através do furo, ele pode, daqui a pouco a gente vai ver como, mas ele pode fazer Netilat Yadayim através do furo, e uma vez que ele faz Netilat Yadayim através do furo, ele pode fazer até a brachá. E assim também é a opinião do Alachá Brurá. O Alachá Brurá, o filho do Rav Ovadia, o atual Rav Arashi de Israel, o Rav David Yosef, ele escreve e fala que aqui a gente não fala Safek Brachot Lakel contra a opinião do Shulchan Aruch, já que a Machloket é na mitzvah. Porém, de um jeito ou de outro, se a pessoa tem um outro utensílio que não tem furo, que não tem dúvida e que pode fazer de acordo com todas as opiniões, é óbvio que o recomendado é ele usar esse utensílio e garantir a mitzvah de acordo com todas as opiniões. Então assim, se ele tem outro utensílio, usa o outro e faz a mitzvah lekulam. A pergunta é se ele não tem outro utensílio. A única opção dele é fazer com esse. Se ele pode fazer com brachá ou sem brachá. Então aí nisso a gente falou que a opinião do Rav Ovadia Yosef é que ele pode fazer com brachá, já que de acordo com o Shulchan Aruch, esse utensílio é kasher, a gente não fala Safek Brachot Lakel contra o Shulchan Aruch, quando a machloket é na mitzvah e não na brachá. Então isso em relação a qual utensílio usar. Agora, o Mishnah Brurá, ele, apesar de tudo que a gente falou até agora, o Mishnah Brurá cita que essa regra que a gente trouxe aqui, a machloket do Shulchan Aruch, os achronim, etc., é quando é um utensílio feito de barro, né, terra seca que a gente falou, e que ele é usado para conter, armazenar líquidos. E aí qualquer furo ínfimo nele já estraga ele, porque ele tira dele a função de armazenar líquidos. Então quando ele tem esse furo ínfimo de kones mashke, então isso já invalida o utensílio, e aí ele não pode usar ele para fazer Netilat Yadayim. Porém, fala o Mishnah Brurá, que se é um utensílio feito para armazenar sólidos, aí ele ainda tem o status de utensílio, mesmo tendo um furo um pouco maior do que esse aqui. Então, por isso, ele fala, olha, se a pessoa tem um utensílio feito para armazenar alguma coisa sólida, mesmo que ele tenha um furo assim pequenininho, ele seria kasher para fazer Netilat Yadayim, desde que, aí concordando com o Shulchan Aruch, que ele faz a Netilat Yadayim através do furo. Quer dizer, daqui para cima, todo mundo concorda que isso não é... ele não tem status de utensílio do furo para cima, mas do furo para baixo ele tem status de utensílio, desde que do furo para baixo ele ainda contenha Revit. E, além disso, então, aí fala o Mishnah Brurá, nesse caso, ele pode fazer Netilat Yadayim desde que ele derrame a água na mão através do furo. Agora, a pergunta que está nos poskim é como fazer Netilat Yadayim através do furo. Por quê? A princípio, a gente falou que se tem um furo pequenininho, a água fica pingando, quer dizer, ela não vai sair num jato contínuo. Ela fica pingando, uma gota, uma gota, uma gota. Mesmo assim, fala o Shulchan Aruch, se cada gota é grande o suficiente a ponto de umedecer a pele, então ele pode pegar o cli, colocar ali, derramar através do furo, aí cai uma gota na mão dele, aí depois a gota seguinte tem que cair adjacente à primeira gota, e assim por diante, até ele lavar a mão inteira. Então, dessa maneira, ele consegue fazer Netilat Yadayim na mão. Depois a gente vai ver o comentário do Mamar Mordechai sobre essa solução do Shulchan Aruch. Então essa é a opinião do Shulchan Aruch, como ele tem que fazer Netilat Yadayim através do furo que a gente está falando agora. O Mishnah Brurá traz outros poskim que falam que essa maneira que o Shulchan Aruch falou não serve. E que a única maneira que eu tenho para fazer Netilat Yadayim usando o furo é se a água cai num jato contínuo. Pode ser um jato fininho, mas precisa ser um jato contínuo. Se a água está gotejando através do furo,
De acordo com Mishnah Brura, não seria possível fazer Netilat Yadayim com esse utensílio, mesmo que ele derramasse água através do furo. Então, na Halakha, o Rav Ovadia e o Ben Ish Chai trazem que a Halakha aqui é conforme a opinião do Shulchan Aruch. Mas assim o Rav Ovadia e o Ben Ish Chai trazem, e assim a Halakha para os Sefaradim. O Mamar Mordechai, ele contesta um pouco isso, que ele fala, eu tenho aqui um outro problema. Ele fala assim, quanto tempo a pessoa? Fala, vai cair uma gota. Aí ele mexe um pouquinho o cli, outra gota do lado dela. A gota tem que cair encostada na primeira gota, depois a terceira encostada na segunda gota. Eu vou lavar a mão inteira, gota por gota, ponto por ponto. Fala, o Mamar Mordechai, é impossível isso. Fala, mas está na Gemara. Ele falou, sim, está na Gemara, porque é uma discussão teórica que tem, talvez, outras aplicações práticas que podem ser provenientes dessa discussão. Mas na prática é impossível a pessoa fazer Netilat Yadayim direito assim. O Kaf HaChaim traz que a gente precisa falar que é um furo um pouco maior, que já cai um jato de água contínuo, até um pouco mais forte, um pouco mais grosso, que aí já é possível fazer Netilat Yadayim dessa maneira. Como chama aqui? O Kochavá de Shavit, um outro livro, ele, para responder a pergunta do Mamar Mordechai, ele explica que o Shulchan Aruch está falando não de um copo que tem um furo, mas digamos que ele tem 4, 5, 6, 10, 12, 20 furos. De modo que cai uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui. Aí ela falou assim, ainda vai demorar muito tempo para fazer Netilat Yadayim, mas eu preciso mexer menos porque cai gota em maior quantidade. Aí dessa maneira ele explica que eu uso os furos. Agora, tudo que a gente está falando agora é em relação a furo. Bezat Hashem, mais para frente, a gente vai tratar sobre o que acontece, por exemplo, se eu tenho uma jarra que o bico é mais alto ou mais baixo do que a boca da jarra. Então isso, Bezat Hashem, a gente vai tratar mais para frente. E também se, quando eu tenho uma rachadura que causa um vazamento de água, se a rachadura tem a mesma lei dos furos que a gente estava falando aqui, que causam vazamentos, ou não. Então, hoje a gente estudou sobre a lei de copos com furados, e que o furo causa vazamento e como fica, e Bezat Hashem, a gente vai continuar nos próximos shurim, seguindo com as leis de utensílios para Netilat Yadayim. Agora, eu queria terminar o shur desejando Purim Sameach para todos, e que Bezat Hashem, esse Purim, marque a Yeshua de Am Israel, e que a alegria de Purim contagie o ano inteiro, que a Kadosh Baruch Hu proteja todos os nossos irmãos em todos os lugares do mundo, em especial os que estão em Eretz Israel, e que logo, logo a gente veja a Yeshua, a Geulah Shlema, com a vinda do Mashiach, B'meirah B'Amenu. Agora a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak Baruch Purim Sameach para todos.